Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Fontes, sou presidente da ADEME, quero dar as boas-vindas a todos aqui que estão participando. Hoje nós estamos na nossa terceira palestra virtual dessa 28ª edição do Salão do Imóvel, que segue 100% online até este próximo domingo, dia 8 de maio. Quero agradecer a todos os expositores, parceiros, pela participação e confiança. Só um minuto. Vocês estão me vendo aí ou interromperam o vídeo? Para mim está perfeito. Para mim também está certo. Não, eu só parei de ver aqui vocês. Mas eu vou pedir para depois darem um jeito. Quero já agradecendo aí os expositores e parceiros pela participação e confiança, dando já uma boa notícia a todos que nos ouvem e aí a vocês que participam, que nós já ultrapassamos a marca de 25 mil acessos ao portal do nosso Salão do Imóvel. Quero agradecer aí ao patrocínio da Caixa, viu, Fábio? Ao do Banestes, na pessoa do Hugo, e ao Cicobi, aí, na pessoa do Alexandre, e também o apoio do Sebrae às micro e pequenas imobiliárias. Bom, para a mesa redonda de hoje, estou acompanhado de 2 membros da diretoria da ADEME, o Alexandre Schubert, que é vice-presidente da área de loteamentos, e o nosso diretor, Cristiano Pereira. Bom, anunciando aí os nossos 3 importantes convidados, já que eles representam as instituições patrocinadoras que estão fortalecendo ainda mais o nosso Salão do Imóvel e trazendo condições muito atrativas aí para o nosso evento. Quero agradecer de novo a presença aí dos 3 pela disponibilidade. Fábio Ronck, superintendente executivo da Caixa no Espírito Santo, Hugo Gaspar, diretor de negócio e recuperação de ativos do Banestes, e o Alexandro Cassari, superintendente operacional do Cicobi. Bom, muito bem-vindos todos. A gente estava já aí num pequeno bate-papo anteriormente, e o nosso tema de hoje, como vocês já sabem, é o crédito imobiliário disponível e com condições super favoráveis. É hora de aproveitar a oportunidade. Anteriormente, a gente estava falando aqui, né, Fábio? E aí eu quero fazer essa primeira pergunta para todos os 3 convidados nossos, que é o seguinte: nós sabemos que o crédito imobiliário ele vem batendo sucessivos recordes de financiamento concedido aí nos últimos 2 anos. Eu queria que vocês dissessem para a gente, na medida do possível, um pouco mais sobre esses números individuais de cada instituição e, especialmente, se o volume de crédito concedido neste primeiro trimestre continua no mesmo patamar do primeiro trimestre do ano passado, já que hoje nós temos uma realidade de taxa de juros completamente diferente no nosso país. Então, eu queria, Fábio, que você começasse, depois eu passo a palavra aí para o Alexandre e depois eu passo a palavra para o Hugo. Pode ser? Ok, pode ser. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um Salão do Imóvel, né? Parabenizar a ADEME, toda a equipe, né, pela organização, né, pelo carinho aí com que foi tratado cada detalhe do salão, e a gente percebe isso, né, em todas as artes, em todos os momentos, tudo com muito cuidado. E parabenizar mesmo, Eduardo, aí a ADEME, toda a diretoria, né, por mais essa iniciativa. Bom, a Caixa, como principal player aí de habitação do país, né, que tem aí praticamente aí 2/3 do mercado, né, a gente tem observado um movimento, né, muito forte, né, de expansão do crédito imobiliário, né, como você falou, com sucessivos recordes, né, contrariando aí o cenário da pandemia, onde muitos achavam que
o crédito imobiliário iria arrefecer, e a gente percebeu que a pandemia trouxe essa coisa diferente, né? A valorização da casa, né? As pessoas passaram a ver a casa como um espaço fundamental, né? De convivência, né? Valorizando cada vez mais aquela máxima do sonho da casa própria, né? Então, a gente percebeu aí um volume muito grande também de construção em terreno próprio, busca por casas também, né? Na Caixa a gente percebeu aí um aquecimento muito grande, tanto a nível regional quanto a nível nacional, né? Nas modalidades de aquisição de terreno e construção em terreno próprio, né? Lotes urbanizados, e tudo isso a Caixa hoje vem fazendo, né? Então, a gente tem buscado aí ampliar todas as modalidades de crédito disponíveis, né? Pegando aí o gancho da palestra, né? É o crédito imobiliário disponível com condições favoráveis, né? Então, condições, indexadores diversos, a Caixa criou aí, né? Já tinha a TR, mas a gente criou a taxa pré-fixada, a gente criou o IPCA, a gente criou a modalidade da poupança, né? Então, são opções que o cliente passa a ter e escolher de acordo com a sua realidade, né? Com a realidade de cada um, com a estratégia de cada um, né? E é oportunizar esse crédito, né? Temos um orçamento vultoso, né? Um orçamento aí grande aqui no Estado e a nível nacional, né? O presidente da Caixa, na live da CEBIC, divulgou os números do crédito imobiliário da Caixa, onde a gente continua crescendo no primeiro trimestre, né? Esses dados saíram aí no site da BCIP, também da BCIP, né? E a gente espera aí que, com novas medidas que foram anunciadas na semana passada, ainda essa expansão continue, né? A gente abriu aí uma linha de crédito nova para imóveis comerciais, para pessoa jurídica, uma linha que vinha fechada há muito tempo, né? Abrimos essa opção também. Então, hoje a gente tem imóveis novos, usados, imóveis comerciais para pessoa física, para pessoa jurídica, aquisição de terreno em construção, lote urbanizado, construção em terreno próprio, imóveis próprios, aqueles que a gente eventualmente retoma e coloca em leilão, né? E financiamento à produção, né? Dos empreendimentos para as empresas, e aí uma condição extremamente favorável para o cliente que compra esses imóveis, cujo financiamento é feito pela Caixa da Produção de Empreendimento, porque o cliente pode financiar o imóvel na planta, né? Pode financiar o imóvel na planta, pode usar o FGTS dele, né? Com o imóvel em construção, que é uma condição diferenciada, né? Com cota diferenciada, taxas diferenciadas. Então, assim, a Caixa está buscando oportunizar condições favoráveis para que esse crédito imobiliário aí continue aumentando. Depender da gente, né, isso vai aumentar ainda mais e nós vamos trazer mais emprego e renda aí para o Estado, né, para as empresas parceiras, né, e contamos aí com esse apetite aí da Caixa para a gente continuar avançando aí no crédito imobiliário. Perfeito. O Hugo, fala um pouquinho aí para a gente sobre os números do Banestes que a gente vinha conversando já anteriormente, no que diz respeito ao crescimento do crédito aí por parte do banco, principalmente nesse primeiro trimestre, que depois de anos aí muito volume de crédito bem superior ano após ano, e nesse primeiro trimestre o Banestes também continua forte. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao staff da ADEME. Boa tarde aí aos colegas Alexandro, do Cicobi, e Fábio, da Caixa Econômica. Bom, aqui no Banestes, nós resgatamos o crédito imobiliário há cerca de 3 anos atrás, começamos a capacitar os funcionários, começamos a desenvolver tecnologias que possibilitassem que o nosso crédito fosse cada vez mais rápido, menos burocrático, e a gente vem obtendo um êxito, e foi um movimento muito feliz, Eduardo, porque tudo isso aconteceu junto com
um dos melhores momentos do crédito imobiliário dos últimos anos, né? Então, a gente conseguiu surfar aquela onda que ainda não acabou, a gente acredita nisso. Como se diz, né? Trocando pneu com o carro andando e dando tudo muito certo. E foi muito positiva a nossa experiência. Nós também temos aí no nosso portfólio várias opções de mercado, residencial, lote urbanizado, imóveis comerciais, e o Banestes optou, nesse primeiro momento, a trabalhar só com indexadores pré-fixados. Então, já é bom informar isso, porque, realmente, como o colega Fábio, da Caixa Econômica, falou, lá eles têm outros indexadores, mas aqui a gente só tem o pré-fixado. Mas no Banestes também a gente optou por um detalhe que faz toda a diferença. Quando o Banestes anuncia uma taxa, aquela taxa é universal, ela vale para qualquer cliente. A gente não adotou o perfil do cliente. Por que eu estou dizendo isso? Já aproveitando nossa conversa, dizer que é uma nuance do mercado, mas que é muito importante. É importante que a gente compare as linhas de crédito de uma instituição para outra, para a gente entender realmente o que está sendo oferecido. Há 1 ano e meio atrás, uma taxa que tivesse componentes variáveis muito importantes era considerado um excelente negócio. Hoje é um negócio que as pessoas ficam receosas em razão da economia, das taxas de juros, da taxa básica de juros está aumentando muito. São essas nuances que são importantes. Mas tudo isso é muito minimizado também, os colegas acho que vão concordar comigo, pela possibilidade de, a qualquer momento, se fazer a portabilidade. Então, se hoje você tem um ambiente talvez não tão bom como no ano passado, daqui 2 anos as taxas podem retroceder e aí você portar o seu financiamento para o banco que você quiser. Então, na verdade, quando uma pessoa decide comprar uma casa e decide aderir a um financiamento imobiliário, é só o início de uma relação que vai durar provavelmente muitos anos. E aí é importante que ele faça a gestão dessa dívida, desse contrato, desse investimento. Eu não gosto de falar em dívida, não, porque investir, você comprar um imóvel é sempre um investimento. É difícil você ver uma valorização imobiliária menor do que uma taxa de juros de crédito imobiliário. Em relação ao Banestes, especificamente sobre a pergunta, Eduardo, a gente vem crescendo consistentemente. Nos últimos 12 meses, no Banestes, nós crescemos 38% a nossa carteira. Então, é a nossa carteira, né? Quando você fala em carteira, você tem tudo que é pago e tudo que é emprestado. O mais e menos aí. Então, a gente cresceu 38%, a gente acha que é um número excepcional nesse sentido, porque já é um percentual líquido de crescimento. E nesse quadrimestre, você falou em trimestre, eu já vou adiantar o quadrimestre, tá? Porque eu puxei esse número hoje, já em razão da nossa conversa e da nossa mesa redonda. Nesse quadrimestre, nós crescemos 17%. É um crescimento esfuziante, sensacional, como foi no ano passado? Não, mas a gente acha que talvez seja até melhor, dado as circunstâncias atuais. Quer dizer, os que apostaram contra, o mercado vai retroceder, vai estagnar, a gente está vendo aí que o mercado é muito mais forte do que as pessoas pudessem apostar. Então, nós estamos crescendo 17% nos primeiros 4 meses desse ano e crescemos, também um dado importante, porque não tem nenhum fato isolado nesse 17%, a gente vem crescendo sistematicamente, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, isso é muito bom, é muito positivo, e a gente espera continuar o ano nesse crescimento, e para que as pessoas também, né, aproveitem as oportunidades do mercado, porque há muitas oportunidades no próprio Salão do Imóvel, aí, muita coisa boa para ser adquirida, e a gente vê a valorização dos imóveis nos últimos anos. Com certeza, um financiamento imobiliário é bastante compensador ainda, principalmente para quem paga aluguel. Então,
Esse é o recado inicial. Esse recado inicial ele é muito importante, e já passo a palavra para você, Sandro, porque mostra, eu estava conversando na abertura do evento com o Celso Petrucci, lá o vice-presidente do Secov e membro responsável pela Comissão da Indústria Imobiliária. Você vê só que a taxa de juros Selic saiu de 2% ao ano para hoje vai aí algo acima de 12%, e o crédito imobiliário, a taxa mais baixa aí, provavelmente histórica, que tivemos sem ser do programa Casa Verde Amarela, foi de 6,2%, 6,3%, alguma coisa próximo disso, e hoje o Banesp está aí com 7,9%. Então, quando a gente acompanha essa evolução de Selic e evolução do crédito imobiliário, a gente vê que o crescimento percentual é muito menor do que esse ajuste que teve na taxa de juros, né? Então, acho que esse é um ponto muito claro para a gente esclarecer aí para o adquirente, para as pessoas, porque acha que não, o crédito vai subir muito ou vai parar. Por enquanto, não vemos nada disso. Alexandre, pode a qualquer momento aí, estamos numa mesa redonda e já eu passo para o Sandro. Antes do Alexandre falar, eu só gostaria de avisar a todos que, se houver algum questionamento, por gentileza, coloque no chat, porque, ao final, eu vou ver as perguntas e a gente vai debater aqui com os palestrantes, tá? Então, gente, participa aí pelo chat para a gente aproveitar a estada de todos aqui. Obrigado, era isso. Bem lembrado. Alexandre, conta para a gente aí, o Sicoob também vem apresentando crescimento aí nessa parte do crédito imobiliário. Eu queria que você falasse também aí um pouquinho para a gente sobre a experiência aí de vocês. Não, está no mudo ainda. Está no mudo. Caiu? Não, você está aí ainda, mas está no mudo aí. Não? Bom, a qualquer momento, então, Sandro, você interrompe a gente aí a hora que sair o microfone e aí eu te passo a palavra, tá bom? Deixa eu voltar a palavra aqui para o Fábio. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa parte aí que o presidente da Caixa, Pedro, falou na CEBIC com relação a esses novos produtos, a um corte aí também da taxa de juros para alguns segmentos. Fala um pouquinho disso aí também para a gente, por favor. Ok. Só para complementando um pouco, antes de responder a sua pergunta, Eduardo, só trazendo aqui algumas informações que o presidente apresentou na live, né, em relação aos números, né, para vocês terem uma ideia. De janeiro a março de 2022, né, as contratações de crédito imobiliário de SBPE e do programa Casa Verde Amarela totalizaram 34,4 bilhões, um aumento de quase 18%, 17,8% em relação ao mesmo período de 2021. Muito bom. Se a gente voltar lá em 2018, que era um período que a economia estava enfrentando alguma dificuldade, esse crescimento ele é de 92,7%, né? Um crescimento realmente substancial. Só os recursos do SBPE no primeiro trimestre de 2022 totalizaram 21,4 bilhões, que é 31,2% maior do que o primeiro trimestre de 2021. Né? E se a gente comparar isso com 2018, esse aumento chega a ser de 817%, 817,4%.
o que mostra aí o apetite da Caixa em entrar no mercado com recursos do SBPE, que é a fonte de recursos, é a poupança, né? Então, as novidades aí que ele trouxe, né, para o crédito imobiliário na semana passada, né, ele trouxe oportunidades de uma nova linha de crédito, que é a linha de financiamento para aquisição, construção ou reforma de imóveis comerciais, né, para pessoas jurídicas. Então, é uma linha nova que já está disponível desde o dia 2 agora, né, com taxas atrativas, né, com taxa a partir de 3,15 ao ano, somadas à remuneração da poupança, né, com o indexador da TR, e prazo de até 180 meses. Né? E outras novidades que o presidente trouxe também e reforçou foi a carência de 6 meses para a contratação. Né? Então, é uma medida interessante para o momento. Né? Você tem uma carência aí de 6 meses, onde você não paga nem os juros, só paga apenas o seguro e a tarifa operacional mensal, né? E você tem aí uma carência de 6 meses, prazos de até 420 meses, né? E mudanças também para as linhas de financiamento à produção, que a Caixa anunciou que, a partir do dia 18, vai entrar um novo produto aí para o financiamento à produção de empreendimentos, algumas mudanças no plano empresário para facilitar a liberação das parcelas, a simplificação das condições para comprovação de comercialização e os recebíveis imobiliários, enfim, diversas medidas aí para que facilite o acesso ao crédito para as pessoas físicas e para a pessoa jurídica. Lembrando aí também, né, dentro da linha da oportunidade de condições favoráveis, que a Caixa também financia aí as despesas acessórias, né, despesa com registro, com ITBI, até o limite de 5%, né, do valor do financiamento. Né? Então, são medidas aí que vêm para reforçar e ratificar aí o compromisso da Caixa, né, em ser o principal banco aí da habitação do país, né, e contribuir para o crescimento e renda. A gente sabe da importância, né, do financiamento imobiliário, da oportunidade do financiamento imobiliário para dinamizar aí a economia. Eu vinha conversando um pouquinho antes aqui, né, o Alexandre lembrou bem, o percentual de crédito em relação ao PIB no Brasil é irrisório. A gente tem países aí que chegam a quase 100% e a gente, né, ainda tem muito espaço para avançar, né? Temos aí quase aí 90% para crescer nesse espaço. Né? Então, basicamente, foi isso. Né? E tem aí novidades boas aí para a pessoa jurídica vindo aí no dia 18. Né? E ele também renovou, Eduardo, as condições que a Caixa já vinha apresentando desde a pandemia, que são facilidades, né, para as pessoas jurídicas, né, e pessoas físicas, com algumas vantagens, no caso da pessoa física, algumas facilidades para renegociação, né, de parcelas, né, para a pessoa jurídica também algumas facilidades, repactuação, simplificação, ajustes de cronograma, enfim, uma série de medidas aí voltadas aí para manter o mercado aí numa condição favorável. Muito bom. Alexandre, Cristiano, como esse negócio é uma mesa redonda aí, fiquem à vontade para poder fazer as considerações que quiserem. Eu queria que o Cristiano desse também um depoimento. O Cristiano é diretor nosso aqui da ADEME e também responsável aí pela Credipronto, que atua nessa parte de concessão de crédito do Itaú com a própria Lopes. Alexandre entrou? Agora foi? Agora eu estou te ouvindo, eu acho, hein? O Alexandre voltou aí, vamos dar a palavra para ele e depois eu complemento. Tá bom. Sandro, pode falar, a palavra é sua. Desculpe aí, mas tive um problema técnico. Congelou tudo e eu não conseguia desbloquear a câmera, nada.
Mas Vamos boa lá. tarde a todos novamente. Agradeço aí, Eduardo, pela oportunidade, né, de estar falando em nome do Sicoob. Vou ser rápido aqui na minha fala para não. Mas a sua pergunta foi em relação ao crescimento e o Isso, o Sicoob. crescimento do Sicoob nessa parte de crédito imobiliário. Isso. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos um bom desempenho. A nossa carteira, lógico, não é grande, como é a da Caixa, a do Banestes, então os percentuais são representativos, mas também mostra que a gente vem se ajeitando, né, acertando com o setor. Então, esse trimestre, primeiro trimestre, nós crescemos 148%. O valor liberado foi de 9,5 milhões nesse primeiro trimestre. O ano passado, nós liberamos 46 milhões, crescemos 300% em relação a 2020. E a nossa carteira, né, em relação aos últimos 12 meses, tem um crescimento de 164%. Esse crescimento está em linha com o mercado aqui da construção, né? A gente viu aí pelo censo imobiliário, né, 14 mil unidades em construção, esse é o melhor número desde 2017, demonstra que o setor está em recuperação, com bom índice de vendas, mais de 60% de unidades vendidas, com valorização imobiliária acima de 10%, para fazer contraponto às taxas de juros atuais, né, como foi dito, valorização imobiliária, o aluguel. Então, por mais que, de um lado, as taxas vêm subindo, mas a valorização também vem acompanhando, muito porque, pelo que foi dito aqui, de novos hábitos, imóveis mais modernos, né? Então, e a região, e muito puxado pela região metropolitana, Vila Velha principalmente, Vitória, porque tem uma questão territorial limitada que valoriza, querendo ou não, o terreno. Então, assim, estamos crescendo em linha com o mercado. Temos desafios com a taxa de juros. Hoje a gente vai ter mais uma notícia daqui a pouco, né? E o mercado está apostando aí numa elevação de até 1%, né? Então, mas aqui a gente oferece também, né, taxas pré-fixadas, assim como o Banestes disse, mas também temos as opções de TR, poupança, IPCA, que permite ao nosso associado, no caso, escolher, né, se ele quer apostar que os juros vão se manter ou vão aumentar numa taxa fixa, ou se ele aposta que isso vai cair numa variável. E também temos, como foi dito, a opção da portabilidade, que hoje permite, a qualquer momento, eu digo que o nosso associado, o cliente de qualquer instituição, tem uma posição privilegiada, né? Porque se tiver favorável para ele, ele leva a operação até o final. Mas se não tiver hoje, ele tem mecanismos de mercado para sair daquela posição. Então, hoje houve um empoderamento muito grande do cliente. E isso permite que ele entre no mercado, em umas situações até um pouco adversas, porque ele vai poder mudar suas posições ali na frente, vai ter gente interessada naquele título. Então, assim, entendo que, por mais que seja desafiador o momento, mas o mercado imobiliário vai continuar ainda aquecido, tem boas unidades sendo vendidas, bons produtos aqui no Espírito Santo. Então, a gente espera ainda crescer esse ano um pouco. Eu costumo dizer que a primeira notícia de que o mercado imobiliário deveria baixar é o crédito imobiliário baixar, né? Já que grande parte, a sua maioria dos imóveis, das vendas, são feitas aquisições através de crédito imobiliário. Eu vou pedir para o Cristiano dar o depoimento dele. Eu estava dizendo que o Cristiano, além de diretor da ADEME, é claro, ele faz parte da Credipronto, que é uma associação entre a Lopes e o Itaú na concessão de crédito imobiliário. E a gente estava conversando, né, Cristiano, pelo menos no primeiro trimestre, que os números também eram uma surpresa até positiva para a própria Credipronto em função dessa variação aí da Selic, né, da taxa de juros, que também acabou impactando de uma forma muito menor os juros do crédito imobiliário. Exatamente. Eu estava
comentei aí com o Edu e com toda a diretoria do ADEME numa oportunidade anterior, e como eu opero crédito imobiliário no varejo na ponta, né? Então o meu trabalho ele é um trabalho corpo a corpo, voltado para o lado do corretor, para o lado da imobiliária, né? Então eu transito conhecendo como cada player privado e público está se movimentando, né? Então eu vivo aí nessa mesa negocial aí. E o que eu percebi é o seguinte, desde quando a Selic começou a subir, tinha uma preocupação muito grande sobre qual seria o impacto dessa alta da Selic na demanda por crédito imobiliário, né? Porque é um movimento natural, né? A Selic sobe e os bancos eles vêm seguindo porque o custo de captação aumenta, né? Mas o impacto da pandemia na mudança da necessidade de moradia, o déficit habitacional que, por mais que tenha melhorado um pouco, continua grande, né? Então, as pessoas partindo para imóveis maiores, o déficit habitacional ainda existe e vai acontecer durante muito tempo, fez com que o mercado inflasse 2020 e 2021, e a partir de um determinado ponto que a Selic ultrapassa, o custo de captação das instituições financeiras ele quase que permanece estável, né? Então, passa a vigorar aquele jogo comercial, né? Então, isso é bem bacana, porque a gente vê a Caixa Econômica, que é o principal player do mercado, se movimentando para ter ótimas condições, players regionais, né, Banestes, Banrisul, BRB, como eu toco a operação no Brasil, eu vejo todos esses players regionais expandindo bastante no crédito imobiliário, né? Então, ouvir essa notícia do Hugo aí de crescimento do Banestes, para mim, é espetacular, e talvez por isso, lá no começo do ano, quando todas as pessoas estavam preocupadas aí com o aumento da Selic, a ABCIP soltou uma nota dizendo que esse ano seria um ano de crescimento, né? Então, assim, de fato, tem espaço para crescer e, de certa forma, o movimento comercial que todas as instituições fazem com apetite para buscar o crédito imobiliário faz com que essa expansão seja sustentável, né? Então, a gente tem percebido aqui que a busca por proposta ela está estável quando eu olho o mesmo período do ano passado. Então, a gente tem aí bons sinais para acreditar que a gente vai ter um ano de expansão do crédito imobiliário esse ano e possivelmente esse cenário traga um ótimo ano para o mercado imobiliário como um todo. Eu costumo dizer que a concorrência mexe com todo mundo, e aí faz todo mundo ter cada vez mais processos, taxas, enfim, crédito mais competitivo para o cliente final. Isso que é muito bom. Alexandre, nós já temos aí, pessoal, aqueles que quiserem fazer perguntas e quiserem interagir, fiquem à vontade para que a gente possa fazer aí da participação de vocês uma coisa boa, informativa aí, e que todos possam esclarecer as dúvidas. Então, vamos lá, Edu, já vamos fazer as perguntas? Então, já tem 2 ou 3 perguntas aqui. Podemos? Podemos, pode tocar. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: como está a questão do financiamento imobiliário de unidades que utilizam modelos inovadores de métodos construtivos, steel frame, drywall? A pergunta foi feita pelo Igor, se não estou enganado, Igor Espíndola. A quem a gente pode passar essa pergunta? Eu acho que fiquem abertos, eu vou primeiro ver com o Hugo, depois eu dou uma rodada com o Fábio e com o Alexandre a respeito disso. Resumindo, como está o sistema de financiamento para novas técnicas construtivas, se isso já está regulamentado nos agentes financeiros. Hugo, sua vez. Alexandre, antes eu só gostaria de dizer que fiquei muito feliz com os números da Caixa Econômica, do Scob, do Crédito Pronto. Coincidência feliz, né, Fábio? 17% de crescimento, tanto Banestes quanto Caixa Econômica nos primeiros meses do ano.
e o Cicobi, ainda me lembro, no último Salão do Imóvel, estava começando ali a se dedicar mais à operação e já apresentando números vigorosos também, o Crédito Pronto também com um movimento bastante satisfatório, então isso é muito bom, é muito positivo para o mercado como um todo. E gostaria de deixar uma provocação no ar, Alexandre, antes de entrar na pergunta. Tenho feito essa provocação em todas as oportunidades, e o Eduardo falou muito sobre isso. Há 1 ano e meio atrás, quando o mercado apresentou um grande boom no crédito imobiliário, a taxa Selic era 2%. Hoje, por exemplo, no Banespa, estamos oferecendo pré-fixado a 7,99%, com uma taxa Selic de, talvez, hoje à noite, 12,75%. Então, vou deixar uma pergunta no ar. Qual a taxa de financiamento imobiliário do Banespa ou da Caixa Econômica, do Crédito Pronto, Cicobi? Somos mais ou menos parecidos nesse sentido, mas qual é a taxa mais barata? 7,99 hoje, a uma taxa Selic de 12,75, ou 6,20 ano passado, durante o boom, a uma taxa Selic a 2? Eu tenho a resposta. Muito bom. Muito bom. Vale a pena até refazer a pergunta para o pessoal entender. Se a gente pegar, Eduardo, além disso, e pegar IGPM, IPCA, índices que ajustam o aluguel, a gente vai ver que o financiamento imobiliário, e falo até em nome dos colegas dos bancos que estão aqui, hoje são mais baratos do que os outros índices. Então, assim, eu acho que a gente usa muito o paradigma, o modelo mental da taxa Selic. A taxa Selic vai aumentar, a taxa Selic, acho que foi o Alexandre que falou agora há pouco, a fonte maior dos financiamentos imobiliários, que é a poupança, ela já bateu no teto, ela é 6,17%. Então, se a taxa Selic for a 15%, a poupança é 6,17%. Então, assim, talvez seja até relativamente falando melhor no sentido de investimento, porque ninguém quer inflação, ninguém quer taxa de juros subindo, tá? Só para deixar claro. Mas eu estou querendo dizer que as taxas de financiamento imobiliário, relativamente falando, não estão mais caras do que o ano passado, não. Só deixar isso claro a todos, e depois, se os colegas quiserem comentar, acho que é legal, porque é verdade isso aí. Em relação à pergunta relacionada às novas técnicas construtivas e tal, aqui no Banestes, nós temos alguma limitação. Vou falar de um caso, do nosso caso particular, mas que nós estamos resolvendo. Nós temos alguma limitação, porque normalmente esse aspecto está relacionado à seguradora do financiamento, o seguro habitacional. Então, por exemplo, como nós, Banestes, trabalhamos em parceria com 3 seguradoras do Brasil, às vezes nós temos problemas na aceitação do risco relacionado ao drywall, etc. e tal. Como nós estamos desenvolvendo soluções próprias para 2023, teremos o nosso próprio seguro habitacional, aí nós seremos mais senhores da situação e até da interpretação relacionada ao risco do seguro habitacional. Então, falando pelo Banestes, hoje nós ainda ficamos um pouco inseguros em relação às novas formas de construir que surgem todos os dias, mas ano que vem nós tomaremos as decisões relacionadas a esse assunto. Obrigado, Hugo. Deixa eu passar, então, ao Fábio. Sobre esse aspecto, Fábio, a Caixa já tem alguma regulamentação para esses novos métodos construtivos? Conta aí para a gente como é que está tratando esse tema. Então, Alexandre, a gente já tem, sim, né, a Caixa, alguns métodos construtivos novos que já foram homologados e que já foram homologados pela norma brasileira, eles já foram incorporados aí, nas normas da Caixa. Né? Aqueles que estão em homologação, a gente tem alguns casos, normalmente a Caixa ela exige aí o selo da TEC, né? O selo da TEC que a empresa precisa ter para testar aquele método inovador. Normalmente você tem aí uma certificadora que faz esse acompanhamento, né? Isso no próprio site lá do Ministério existe essa regulamentação, você pode fazer a consulta se esse material ele de fato possui selo da TEC ou não. E aí,
fazendo coro aí com o Hugo, muitas vezes essa questão realmente da não aceitação é porque, além da questão do seguro, tem essa questão da norma brasileira, né? A norma técnica, né? É uma questão mais de engenharia, né? Se a gente tiver algum caso pontual de algum construtor, alguém, se quiser nos consultar, né? A gente faz essa avaliação e passa o retorno, se tiver algum caso pontual. A gente faz a pesquisa, vê se de fato esse método dele já está homologado ou não e passa os caminhos, né? A gente fica aí à disposição. A gente tem a área de engenharia que normalmente faz esse acompanhamento aí nesses casos. Tá certo, Fábio, obrigado. Mas de uma forma bastante sintética, todos aqueles processos construtivos já normatizados e já parametrizados pelas normas, elas estão sendo atendidas pelos processos de financiamento. Eu, por exemplo, moro num condomínio onde é feito as casas de drywall, né? E também outros imóveis que já vi, pelo menos no quesito drywall, né? Eu não tive nenhum conhecimento de nenhuma instituição que não tenha financiado lá aquele imóvel, né? Então, pode ser que seja alguma coisa realmente ainda não normatizada aí eu acho que o drywall já está, né, homologado. Não, já, drywall. O próprio steel frame, né? também está. A Morar lançou um condomínio de casas lá e financiamento à produção normal, cliente fazendo repasse. Não me lembro de terem tido qualquer entrave com relação a isso. Eu vou pegar a última, Edu, me permita. Alexandre, de uma forma bem sucinta, alguma coisa com relação a essa pergunta de sistemas construtivos em relação ao Cicobi, por favor? Não. Seguimos a mesma linha de todo mundo. Para nós, por enquanto, só alvenaria mesmo. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui no chat, eu repasso a todos vocês, é a seguinte. A Poupex financiava imóveis em regime de ocupação junto ao SPU, mas parou de financiar no final do ano passado. Existe a possibilidade desses imóveis voltarem a ser financiados? Vou fazer a ordem inversa. Agora, Alexandre, você é o primeiro a responder, por favor. Olha, nós não financiamos, tá? Então, o Okay. Cicobi não tem essa opção. Ok. Obrigado, Alexandre. Por favor, Fábio. Hoje, a gente também não financia, né, aqui no âmbito do Espírito Santo. Tem algumas exceções para alguns imóveis no Rio de Janeiro e em Recife, mas está tendo uma discussão, a gente até foi procurado pelo pessoal da SPU, a gente está conversando, e a própria SPU está querendo propor aí uma normatização, né, e possivelmente eles vão procurar os órgãos competentes em Brasília, né, e talvez isso reflita posteriormente até na própria Caixa, para encontrar um caminho, né, para que esses imóveis possam ser financiados. Não é uma coisa simples, porque o que implica isso é a questão da aceitação do imóvel como garantia, né? Então, numa eventual execução de uma dívida, você tem dificuldade por se tratar de regime de ocupação. Então, não é um assunto simples, né? E a alçada ela não estaria aqui, né, regional, para a gente decidir isso, né? Eu sei que esse é um assunto aí que a SPU tem parlamentares, tem vários segmentos aí que estão conversando sobre isso, né? Mas pode ser que a gente tenha aí alguns encaminhamentos aí esse ano, já existe uma conversa em andamento que a gente sabe, mas nada além disso que eu possa estar adiantando. Esse é um tema que vira e mexe, ele retorna, mas acho que em um breve período de tempo a gente deve superar. Hugo, com relação ao Banesp Imóveis de SPU, por favor. Ô, Alexandre, eu compartilho minha resposta aí dos colegas e queria dizer que, como o Fábio falou, está mais relacionado à aceitação da alienação fiduciária da hipoteca pelo cartório. Se aceitar, financia. Se não aceitar, não financia, sendo bastante simples na resposta, tá? Mas é por aí. E, obviamente que é um assunto muito sensível numa cidade como Vitória, que tem uma quantidade relevante de imóveis nesse sentido,
mas acho que em breve essa situação será pacificada e normatizada, porque, nossa, seria maravilhoso para o nosso mercado essa possibilidade, né? Hugo, obrigado. Bem, as perguntas no chat encerraram. Eu gostaria de só fazer um fechamento, mas abro a palavra ao Fábio, ao Hugo e ao Alexandre aí, para a colocação final de vocês, por gentileza, ou ao Hugo outra vez. Hugo, fechando o nosso encontro aqui. Qual a mensagem positiva que você deixa? Bom, primeiro agradecer aí mais uma vez por essa iniciativa da ADEME, por participar do Salão do Imóvel, sempre um sucesso. Nós já notamos que nos últimos dias a entrada de propostas está bastante satisfatória. Dá para observar nitidamente o antes e o depois de tudo que antecede o Salão do Imóvel, durante o Salão do Imóvel, e a gente acredita que nos dias posteriores ao Salão do Imóvel, que esse aquecimento continue por mais um tempo. Gostaria de reforçar, Alexandre, que a nossa taxa é de 7,99% do Banestes, nós aprovamos para o Salão do Imóvel. E essa semana nós aí estendemos para todos os municípios do estado do Espírito Santo, nós temos 132 agências, e nós abrimos essa taxa Salão do Imóvel para todas as agências operarem. Essa é a notícia boa. A notícia que não é ruim, mas é uma notícia que nos deixa ansiosos, é que ela só vai até o dia 31 de maio, 7,99%. A gente levar em conta tudo que a gente já conversou aqui sobre inflação, taxa básica de juros, etc., é realmente, como taxa pré-fixada, uma oportunidade. É a nossa, que a gente chama aqui de taxa Salão do Imóvel. Reforçar também que nossas linhas de lotes urbanizados e imóveis comerciais estão a pleno vapor e que nós estamos praticando as taxas Salão do Imóvel também de 8,99%, pré-fixado também até 31 de maio. Tá? E, enfim, dizer que a gente tem ótima expectativa. Esse ano, nós acreditamos que o Banestes vai continuar crescendo, não só o Banestes, mas como o sistema financeiro como um todo. E esse movimento aí do crédito imobiliário e de tudo que envolve o crédito imobiliário, que começou aí há cerca de 2 anos atrás, ele ainda tem muita lenha para queimar, ele ainda tem muita possibilidade de bons números a serem comemorados aí daqui para frente. Então, vocês podem contar para o Banestes, estamos juntos e queremos atender cada vez melhor a sociedade capixaba. Hugo, obrigado. Então, maio é o mês do imóvel. Além do mês das mães, é o mês do imóvel. Vamos comprar em maio, gente. Obrigado, Hugo. Fábio, uma despedida aí, uma mensagem, por favor. Compre um imóvel para sua mãe, né, no mês de maio, né, Alexandre? Bom, muito bom, isso mesmo. Primeiro, agradecer aí a ADEME mais uma vez pelo espaço, parabenizar os colegas aí dos bancos, né? O Cristiano também aí, e dizer assim da expectativa positiva, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento aí de uma oferta mais qualificada, né? A Caixa está buscando aí trazer condições diferenciadas para todos os públicos, para todos os nichos, né? Nós temos taxas diferenciadas de acordo com o produto, de acordo com o prazo, de acordo com o indexador. Em alguns casos, chega a partir de TR mais 7,25 de taxa efetiva em algumas linhas, né? Temos condições muito especiais aí para a pessoa jurídica, inclusive o presidente anunciou, Eduardo, a prorrogação até junho de uma taxa para a pessoa jurídica de financiamento à produção, para SBPE, de poupança mais 2,95 nominal, 3% efetiva, né? Uma taxa aí para pessoa jurídica, para produção de SBPE, parecida com taxas de pessoa física, né? E com indexador poupança. Então, assim, uma oportunidade muito interessante, porque oportuniza os clientes dessas construtoras a financiarem com cota de 90 e taxas diferenciadas também.
Então, assim, é deixar aqui a mensagem de que a Caixa, como banco de todos os brasileiros, ela quer continuar oportunizando condições boas, né? E que o mercado capixaba cresça. Acho que tem espaço aí para todo mundo crescer, né? E o sucesso do mercado imobiliário é o sucesso dos bancos, né? O sucesso da sociedade. E que maio seja, de fato, aí o mês das mães com casa própria, né, Alexandre? Obrigado, É isso aí, Fábio. obrigado, parabéns a todos aí. Obrigado pelo apoio. Alexandre, por gentileza, sua mensagem final. Bom, parabenizar a ADEME, agradecer mais uma vez, Eduardo, a você, Alexandre, Cristiano. Foi um prazer aqui compartilhar informações junto com os nossos colegas, o Fábio Ronck e o Hugo do Banestes. E da parte do Sicoob, né, nós, além do financiamento, nós atuamos muito forte no consórcio, nós temos uma carteira boa, hoje nós temos uma carteira de 350 milhões em cartas de crédito, com valor médio de 238 mil. Então, são alternativas a financiamentos. Nós estimulamos muito a formação, a educação financeira e formação de poupança, né? Além disso, nós atuamos também muito forte na LCI, né? Então, como alternativa à poupança. E que em momentos como o atual, onde aplicar em poupança para o nosso associado não é muito vantajoso. Então, olhando o lado da captação e do crédito, nós estimulamos a captação em LCI para, na outra ponta, então, incentivar também o financiamento. É um trabalho que o Sicoob faz e que tem dado bastante resultado. No mais, também dizer que nós encerramos os nossos ciclos assembleários aqui das nossas cooperativas no mês de abril, e acredito que tenham muitos sócios aqui, onde todas as operações que são feitas no Sicoob compõem uma base de rateio de sobras e que isso é distribuído aos sócios. Então, quem é sócio do Sicoob, veja lá seu extrato de conta capital para ver, né, a sua participação, é um diferencial do Sicoob. E apostamos muito no crescimento do setor e vamos estar junto na parceria aí sempre com a ADEME, com os sindicatos, com todos, junto com as demais instituições, porque é um mercado muito grande, né? E todos trabalhando harmonicamente, acho que saímos ganhando, fortalecidos, e é isso aí. Que dê de presente aí, ó, quem pode, para a mãe um imóvel, né? Bom presente, com certeza não vai recusar, né? É verdade. Alexandre, obrigado. E por falar em presente, eu encerro aqui, chamando a atenção de todos o seguinte: durante o período do Salão, a ADEME está fazendo a campanha do Salão do Imóvel Solidário, com o objetivo de arrecadar recursos para doar para famílias em situação de vulnerabilidade social. Todo esse volume de recursos ofertado por todos vai ser transferido para o Instituto João 23, que fará aquisição e distribuição de cestas básicas. Eu peço a vocês para nos ajudarem. Eu passei o Pix da ADEME, só como referência, uma cesta básica é R$ 80. Então, em maio, além de ser o mês do imóvel, também é um mês solidário. Eu agradeço a todos. Obrigado. A palavra é sua, Edu. Muito bem. Quero, de novo, agradecer demais a participação de vocês três, Fábio, Hugo e Alexandre. Agradeço mesmo a participação das instituições de vocês no nosso evento. Estamos muito cientes dessa responsabilidade, desse compromisso que vocês têm conosco. É muito bom ter vocês sempre juntos aqui da entidade. E reforço dizendo aquilo que o Hugo, Fábio, o próprio Alexandro colocou. Eu acho que nós iniciamos o Salão do Imóvel, né, Hugo, um pouquinho antes aí da hora, fomentando um pouco as notícias positivas do nosso segmento. Não tenho a menor dúvida de que maio também será um ótimo mês do imóvel. A gente tem visto aí, através dos próprios números divulgados por vocês no trimestre, ou até mesmo já no quadrimestre, são números até que nos surpreenderam de forma positiva frente
o cenário que estava se desenhando. Então, é isso que nos mantém aí com grande otimismo para esse ano de 2022. Quero agradecer a presença de todo mundo que estava aí conosco, participando, e em breve já vou deixar um convite aqui para vocês três, inclusive Cristiano, para a gente fazer uma mesa redonda envolvendo todos os nossos parceiros locais, da próxima vez, presencial aqui na ADEME, para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso mercado imobiliário. Tudo bem? Ok. Pessoal, um abraço para vocês. Obrigado aí de novo pela presença. Até a próxima. Tchau. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.